Você já percebeu que existem pessoas que se esforçam menos, mas avançam mais? Pessoas que não parecem lutar tanto, mas vivem em um fluxo onde portas se abrem, oportunidades aparecem e o sucesso acontece de forma quase inevitável? Enquanto isso, outras trabalham duro, oram, tentam fazer tudo certo, e mesmo assim sentem que estão sempre empurrando a vida morro acima. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo. E o que ele descobriu não foi apenas uma fórmula financeira, foi algo muito mais profundo, uma fórmula espiritual do sucesso, uma combinação invisível entre fé, propósito e ação inspirada. Uma fórmula que poucos usam, e por isso poucos acessam resultados extraordinários. Hoje você vai entender por que algumas pessoas prosperam mesmo em cenários difíceis, porque outras parecem sempre chegar no momento certo e porque o sucesso verdadeiro nunca é fruto apenas de esforço, mas de alinhamento espiritual profundo. Você vai descobrir os 5 elementos da fórmula que Napoleon Hill identificou. Vai ver histórias reais de pessoas que aplicaram isso e transformaram tudo. E vai aprender o processo prático para ativar essa fórmula na sua própria vida. Se esta mensagem chegou até você agora, não foi por acaso. Existe algo que você precisa lembrar. Algo que talvez você tenha esquecido no meio da correria, das cobranças e das lutas. Napoleon Hill dizia que tudo começa na mente, mas não em qualquer mente. Começa numa mente conectada à inteligência infinita. Começa numa mente que coopera com Deus, em vez de tentar competir com Ele. E é isso que vamos revelar aqui. A maioria das pessoas acredita que sucesso vem apenas de esforço, trabalhar mais, correr mais, forçar mais. Mas Hill descobriu algo perigoso: esforço sem alinhamento gera exaustão. Quando você trabalha sem propósito claro, o caminho pesa. Quando você age sem direção espiritual, o progresso trava. Quando você tenta controlar tudo sozinho, a vida resiste. A Bíblia confirma isso em Salmo 127, versículo 1, quando diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não é uma crítica ao trabalho. É um alerta sobre trabalhar desconectado. Significa que existe um jeito certo de agir e um jeito que apenas consome sua energia sem produzir fruto real. A fórmula espiritual do sucesso começa quando você entende isso profundamente. Deixa eu te contar uma história real que Napoleon Hill estudou pessoalmente. A história de Andrew Carnegie, o homem que se tornou um dos empresários mais ricos e influentes da história americana. Carnegie nasceu na Escócia em 1835, numa família extremamente pobre. Quando ele tinha 13 anos, a família emigrou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Eles chegaram sem nada. Carnegie começou a trabalhar numa fábrica de tecidos, ganhando $1,20 por semana. Mas Carnegie tinha algo diferente. Ele não via aquele trabalho humilde como destino final. Ele via como preparação. E mais importante, ele tinha uma fórmula interna que guiava cada decisão. Anos depois, quando Napoleon Hill o entrevistou, Carnegie revelou essa fórmula. Ele disse: Eu sempre soube que não poderia fazer tudo sozinho. Eu precisava de algo maior. Eu precisava estar alinhado com um propósito que fosse além de mim. Carnegie desenvolveu um hábito poderoso. Todos os dias, antes de dormir, ele passava alguns minutos em silêncio mental profundo. Não era apenas oração mecânica, era conexão consciente. Ele perguntava internamente: Estou no caminho certo? As decisões que tomei hoje estão alinhadas com algo maior? E ele esperava, ele ouvia, ele prestava atenção nas inspirações que vinham. E então Carnegie começou a agir baseado nessas inspirações. Ele saiu da fábrica de tecidos e conseguiu um emprego como mensageiro de telégrafos. Lá, ele aprendeu tudo sobre comunicação,
Depois foi trabalhar numa ferrovia. E em cada posição, ele não apenas cumpria tarefas, ele observava, ele aprendia, ele se preparava para algo que ainda não sabia o que era. E então veio a grande oportunidade. Carnegie teve a inspiração de investir em aço num momento em que quase ninguém via o potencial dessa indústria. As pessoas achavam loucura, mas ele sentiu clareza interna. Ele sabia que aquilo estava alinhado, e ele agiu, não por ganância, mas por obediência a algo maior que ele sentia por dentro. Carnegie construiu a Carnegie Steel Company, que se tornou a maior produtora de aço dos Estados Unidos. Ele ficou imensamente rico. Mas aqui está o ponto mais importante. Carnegie não usou a riqueza apenas para si. Ele doou mais de 90% da fortuna dele. Ele construiu mais de 2.500 bibliotecas públicas ao redor do mundo. Ele financiou educação para milhões de pessoas. Ele entendeu que o propósito da prosperidade não era a acumulação, mas contribuição. Napoleon Hill passou anos estudando Carnegie e outros como ele, e ele identificou um padrão claro. Todos eles usavam, conscientemente ou inconscientemente, uma fórmula espiritual. Não era apenas trabalho duro, era alinhamento profundo. E quando Hill compilou isso, ele descobriu que a fórmula tinha 5 elementos essenciais. Agora eu vou te mostrar esses 5 elementos da fórmula espiritual do sucesso que Napoleon Hill identificou. Primeiro elemento: fé alinhada ao propósito divino. Fé não é repetir frases positivas, não é ignorar problemas, não é fingir que está tudo bem. Fé nos ensinamentos de Napoleon Hill é a certeza interior que antecede qualquer evidência externa. É quando sua mente aceita algo como verdadeiro antes que o mundo confirme. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Nem toda fé gera resultados. A fé que cria realidade é a fé alinhada ao propósito divino. Não é fé egoísta que apenas quer acumular. Não é fé ansiosa que tenta forçar timing. Não é fé baseada apenas em desejo pessoal. É fé que coopera com Deus. É quando você confia não só no resultado, mas no processo. Quando você acredita não apenas no que quer, mas no tempo certo. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que se espera. Quando essa fé se alinha com propósito maior, ela se torna uma força criativa extraordinária. Segundo elemento, propósito maior que você mesmo. Napoleon Hill era direto. Quem não sabe para onde está indo, acaba em qualquer lugar. Mas propósito não é só meta financeira. Não é apenas um cargo, um valor ou um status. Propósito é saber por que você faz o que faz. É entender como sua vida serve a algo maior do que você mesmo. Toda pessoa verdadeiramente próspera descobriu isso em algum momento. Carnegie entendia que a riqueza era ferramenta, não fim. Quando o dinheiro vira consequência e não obsessão, quando o sucesso se torna missão e não competição, tudo muda. A Bíblia mostra isso repetidamente. Deus prospera aqueles que entendem que aquilo que recebem não é só para si. Quando seu propósito se alinha com algo maior, sua energia muda, sua clareza aumenta, suas decisões ficam mais simples e o caminho começa a responder. Terceiro elemento: ação inspirada, não desesperada. A fórmula espiritual do sucesso não elimina a ação, ela elimina a ação forçada. Ação inspirada é diferente de ação desesperada. É quando você age guiado, não pressionado. Quando você sente clareza, não ansiedade. Napoleon Hill chamava isso de impulso do sexto sentido. A Bíblia chama de direção do Espírito Santo. É aquela sensação de saber que é hora de agir, de sentir que aquela decisão está alinhada. Mesmo sem garantias externas visíveis.
Quando você age assim, algo muda. O esforço parece menor, o resultado parece maior e o desgaste diminui drasticamente, porque você não está empurrando a vida, você está caminhando com ela, no ritmo dela, no tempo certo. Quarto elemento: rendição consciente ao processo. Essa fórmula exige algo que a maioria evita: rendição. Rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. É entender que controlar tudo é ilusão, que forçar não é sinônimo de fé, e que confiar exige coragem verdadeira. Muitos preferem lutar sozinhos a confiar verdadeiramente, preferem controlar o processo a descansar no propósito, preferem esforço extremo a alinhamento profundo. Mas quem aprende essa fórmula percebe algo libertador. Você não precisa fazer mais, você precisa fazer melhor por dentro. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 e 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando você solta o controle, Deus assume a direção, e quando Ele dirige, os resultados são sempre melhores. Quinto elemento: gratidão antes da manifestação. Napoleon Hill descobriu que pessoas prósperas tinham um hábito em comum. Elas agradeciam antes de receber, não como manipulação, mas como fé genuína. Gratidão antecipada muda sua vibração mental. Ela te tira da frequência de falta e te coloca na frequência de abundância. A Bíblia ensina que devemos agradecer em tudo. Quando você agradece pelo que ainda não viu, você está declarando que confia. E confiança atrai manifestação. Esses 5 elementos juntos formam a fórmula espiritual do sucesso. E quando você começa a aplicar isso conscientemente, sinais claros aparecem. Comenta aqui embaixo sua cidade ou país. Quero ver até onde essa mensagem sobre a fórmula espiritual está alcançando pessoas. Pode ser qualquer lugar, qualquer cidade. Comenta agora. Agora deixa eu te contar a segunda história. Uma história bíblica que ilustra perfeitamente essa fórmula em ação. A história de Salomão, registrada em 1 Reis, capítulo 3. Salomão era jovem quando se tornou rei de Israel. Seu pai, o rei Davi, havia morrido. E Salomão estava sentindo o peso da responsabilidade. Ele precisava governar uma nação inteira. Ele precisava tomar decisões que afetariam milhões de vidas. E então Deus apareceu a Salomão num sonho e fez uma oferta extraordinária. Deus disse: pede o que quiseres que eu te dê. Repara nisso. Deus estava dando a Salomão um cheque em branco espiritual. Ele poderia ter pedido qualquer coisa: riqueza, poder, fama, longa vida, destruição dos inimigos, qualquer coisa. Mas Salomão fez algo surpreendente. Ele não pediu nada para si mesmo. Ele disse: Senhor, dá-me sabedoria e entendimento para governar este povo, porque quem pode julgar este teu tão grande povo? Salomão pediu sabedoria, não para uso pessoal, mas para servir melhor, para cumprir propósito maior. E a Bíblia registra que isso agradou a Deus profundamente. E Deus disse: porque pediste isso, e não pediste riqueza nem longa vida, eu te dou sabedoria como nunca houve igual. E além disso, eu também te dou aquilo que não pediste, riquezas e honra. Salomão recebeu tudo, não porque perseguiu tudo, mas porque buscou primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o que aconteceu depois? Salomão se tornou o homem mais sábio, mais rico e mais famoso da época. Reis e rainhas viajavam de terras distantes apenas para ouvir a sabedoria dele. Ele escreveu milhares de provérbios e cânticos. Ele construiu o Templo de Jerusalém, uma das maravilhas do mundo antigo. Tudo prosperou nas mãos dele, não porque ele forçou, mas porque ele estava alinhado. Napoleon Hill diria que Salomão aplicou a fórmula espiritual perfeitamente.
Ele tinha fé alinhada ao propósito divino. Ele buscou algo maior que si mesmo. Ele agiu com sabedoria inspirada. Ele se rendeu ao processo de Deus e ele vivia em gratidão constante. Por isso, tudo o que ele tocava prosperava. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a fórmula. Quando você alinha com o propósito divino primeiro, a prosperidade vem como consequência natural. Agora, eu preciso te mostrar os 4 bloqueios principais que impedem essa fórmula de funcionar na vida das pessoas. Primeiro bloqueio: ansiedade crônica disfarçada de produtividade. Quando você vive em estado de alerta constante, tentando controlar tudo, antecipando problemas, sem nunca descansar mentalmente, ansiedade não é zelo, é falta de confiança. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 7: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade bloqueia a conexão com a inteligência infinita. Você não consegue ouvir inspiração quando sua mente está em pânico constante. Napoleon Hill descobriu que mentes ansiosas não acessam o sexto sentido. Elas ficam presas no medo. Segundo bloqueio: propósito egoísta disfarçado de ambição. Quando tudo que você quer é para você mesmo. Quando você não pensa em como sua prosperidade pode servir outros. Quando a acumulação é o único objetivo. Deus não abençoa egoísmo, Ele abençoa propósito. Carnegie ficou rico, mas doou 90%. Salomão ficou sábio, mas usou para servir o povo. Quando você prospera apenas para si, a prosperidade se torna peso, não bênção. Terceiro bloqueio: ação forçada sem conexão espiritual. Quando você trabalha freneticamente, mas nunca para ouvir. Quando você age por desespero, não por inspiração. Quando você corre sem direção clara. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Ação sem direção divina pode te levar para qualquer lugar, menos para onde Deus quer te levar. Napoleon Hill ensinava que movimento sem propósito é apenas agitação. Quarto bloqueio: ingratidão silenciosa e foco no que falta. Quando você vive reclamando, focando no problema, enxergando apenas o que não tem, ingratidão fecha portas espirituais. A Bíblia ensina que devemos agradecer em tudo. Napoleon Hill descobriu que pessoas gratas atraem mais bênçãos porque vibram abundância. Pessoas ingratas repelem prosperidade porque vibram escassez. Se você identificou algum desses bloqueios, não se condene. Consciência é o primeiro passo para a mudança. E agora eu vou te dar o processo prático para ativar a fórmula espiritual do sucesso na sua vida. Primeiro passo: silencie sua mente diariamente. Reserve pelo menos 10 minutos todos os dias para silêncio mental. Desligue o celular. Sente em lugar tranquilo. Respire fundo. E apenas esteja presente. Não é meditação vazia, é conexão consciente com Deus. É criar espaço interno para ouvir inspiração. Carnegie fazia isso, Salomão fazia isso, todos os grandes fazem isso. Porque conexão com a inteligência infinita exige silêncio interno. Segundo passo: defina propósito maior que você mesmo. Pergunte-se honestamente: por que eu quero prosperar? É apenas para mim ou existe algo maior? Como minha vida pode servir outros? Como minha prosperidade pode abençoar mais pessoas? Quando você encontra propósito maior, sua energia muda. Você para de competir e começa a contribuir. E quando você contribui, o universo conspira a seu favor. Terceiro passo: espere pela ação inspirada antes de agir. Não corra desesperadamente. Depois de orar, depois de buscar, espere pela clareza interna. Você vai sentir quando é hora de agir. Vai sentir paz, não ansiedade. Vai sentir direção, não confusão. A Bíblia diz que quem crer não se apressará.
Ação inspirada é calma, mas poderosa. É guiada, mas corajosa. Quarto passo: pratique rendição diária. Todos os dias declare verbalmente: Senhor, eu entrego o controle. Eu confio no teu processo. Eu descanso no teu timing. Faça em mim e através de mim aquilo que glorifica o teu nome. Rendição não é passividade. É confiança ativa. É fazer sua parte e confiar que Deus faz a parte dele. Quinto passo: agradeça antecipadamente. Antes de dormir, agradeça pelas bênçãos que ainda não viu. Agradeça pela prosperidade que está a caminho. Agradeça pela direção que está sendo revelada. Gratidão antecipada é fé em ação, e fé atrai manifestação. E se essas mensagens sobre os princípios de Napoleon Hill e a espiritualidade prática estão transformando sua forma de pensar, considere se tornar membro do canal. Esse apoio nos ajuda a manter a produção desses vídeos semanais e continuar trazendo conteúdos profundos que poucos canais trazem. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Qualquer valor já faz diferença e nos permite continuar esse trabalho de levar essas verdades transformadoras para mais pessoas. E se você quiser apoiar de forma pontual, pode usar o Valeu Demais aqui embaixo. Qualquer valor, mesmo simbólico, nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens sobre prosperidade e espiritualidade que podem transformar vidas. Agradecemos de coração cada um que decide apoiar essa missão. E agora, antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo profundo, clica no like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam conhecer a fórmula espiritual do sucesso. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos sobre esses princípios. Agora eu quero te guiar num exercício prático transformador. Um exercício para ativar conscientemente a fórmula espiritual do sucesso dentro de você. Se você puder, para tudo agora. Senta confortavelmente, fecha os olhos. Se não puder fechar, apenas abaixa o olhar. Respira fundo 3 vezes, bem devagar. Inspira pelo nariz, contando até 4. Segura por 2 segundos. Solta pela boca, contando até 6. Faz isso 3 vezes agora. Sente o corpo relaxando completamente. Agora, coloca a mão no coração. Sente o coração batendo. E pergunta internamente: estou alinhado com um propósito maior? Ou estou vivendo apenas para mim? Apenas observe a resposta que vem, sem julgamento. E agora, visualiza sua vida prosperando. Não apenas financeiramente, mas em todas as áreas. Vê você vivendo em paz, com propósito claro, servindo outros, impactando vidas. Sente como seria. Sente a gratidão, a realização, a alegria profunda. E agora, ainda com os olhos fechados, declara mentalmente ou em voz baixa: Senhor, eu me alinho com a tua vontade. Eu solto o controle. Eu confio no teu processo. Eu escolho propósito maior que eu mesmo. Eu me abro para a ação inspirada. Eu me rendo ao teu timing perfeito. Eu agradeço antecipadamente pelas bênçãos que estão a caminho. Que a fórmula espiritual do sucesso se ative em mim. Não para minha glória, mas para a tua glória. Está feito. Respira fundo mais uma vez. Profundamente. Sente algo mudando dentro de você. Sente o alinhamento acontecendo e, quando estiver pronto, abre os olhos devagar. Pronto. Você acabou de ativar conscientemente a fórmula espiritual do sucesso. Nos próximos dias, semanas, presta atenção. Inspirações vão vir. Clareza vai aumentar. Oportunidades vão aparecer. Pessoas certas vão surgir. Porque quando você se alinha, o universo responde. E para selar esse momento, vai nos comentários e escreve: eu escolho viver alinhado com o propósito divino. Escreve como declaração pública.
como compromisso espiritual. Quando você declara isso, você reforça o alinhamento interno. Vai lá agora. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que está exausto de trabalhar sem ver fruto. Que está cansado de empurrar a vida morro acima, que precisa entender que existe uma forma melhor, uma forma alinhada, uma forma espiritual. Seja instrumento para levar essa mensagem, porque o sucesso que você busca não está distante. Ele não está escondido. Ele está disponível, mas só se manifesta para quem vive alinhado. Carnegie viveu alinhado e transformou uma nação. Salomão viveu alinhado e se tornou o mais sábio e próspero. E você pode viver alinhado também. A fórmula espiritual do sucesso nunca esteve escondida. Ela sempre esteve disponível. Fé alinhada ao propósito divino, propósito maior que você mesmo. Ação inspirada, não desesperada. Rendição consciente ao processo. Gratidão antes da manifestação. Esses 5 elementos, quando ativados, criam uma força imparável. Napoleon Hill estava certo quando disse que a mente é o começo de tudo, mas a mente que prospera de verdade é aquela que caminha com Deus, que não tenta fazer tudo sozinha, que não compete com o Criador, que coopera com Ele. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal. Deus quer te prosperar, mas Ele quer te prosperar do jeito certo, com propósito, com alinhamento, com contribuição, não apenas para você acumular, mas para você abençoar outros também. E quando você entende isso, quando você vive isso, tudo muda, o esforço parece menor, os resultados parecem maiores, a paz aumenta, a clareza cresce, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem, o tempo coopera, porque você não está mais empurrando a vida, você está fluindo com ela. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que você aprenda a viver alinhado com a fórmula espiritual do sucesso. Que você experimente prosperidade verdadeira, não apenas material, mas espiritual. E que sua vida se torne um testemunho vivo de que Deus abençoa quem caminha com Ele. O ajuste já começou, a fórmula está ativada e o sucesso verdadeiro está a caminho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Lembre-se, quando você se alinha com Deus, o sucesso se torna inevitável.